Olá! Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para você sobre os meus livros Crianças Sem Limites, Temperamento Sem Limites. Tem várias perguntas que as pessoas fazem. Isa, qual que eu leio primeiro? Isa, meu filho tem tantos anos, qual é mais indicado? Ou qual a diferença entre um e outro? Então eu vou te contar um pouquinho como que foi o processo de, desenvolver cada um. No livro Crianças Sem Limites, ele é um livro que não nasceu com a pretensão de ser livro. Na verdade, eu comecei a compartilhar situações que eu estava vivendo com meu filho desde que ele era muito pequenininho, a partir de 1 ano de vida, e falar sobre como ter resultado com uma criança que fosse minimamente adequada, que soubesse se portar, que fosse educada, mas que não perdesse a sua potência, a sua característica empreendedora, né? A sua iniciativa, a sua personalidade. Como que faz? Como é que faz para conduzir bem uma criança sem deixar ela apática ou, chateada ou amoada ou brava por estar sendo conduzida por você, enfim. Então, por isso que o subtítulo é Educação Empreendedora na Primeira Infância. Como manter, essa coisa, esse espírito empreendedor, esse fogo, essa potência de querer fazer acontecer, de querer ter personalidade, de querer marcar o mundo, mas conseguir ser uma criança que se adequa às situações e condições em que está. Então, Criança Sem Limites. Então, se a sua criança está entre 0 e 3 anos, comece por esse. Vai ter um monte de casos práticos, de exemplos, de situações vividas no dia a dia. E são casos mesmo. O livro é todo em histórias, assim, casos curtinhos, daquele livro que você pode ler, aos poucos e parar sempre que quiser. Não são capítulos longos, Às vezes também você se empolga e lê numa sentada só. É bem fácil, bem leve, bem gostoso de ler. Já o Temperamento Sem Limites nasceu querendo ser livro. Ele já é fruto de uma pesquisa que eu fiz com mais de 700 famílias, em que eu queria saber se conhecer os temperamentos principais das suas crianças e os próprios, dos pais, faria alguma diferença no processo de educar. Se você sabe que a sua criança é de um temperamento mais animado, como conduzi-la? Se você sabe que a sua criança é de um temperamento mais tranquilo, como se relacionar com ela? Então, faz diferença saber? A pesquisa mostrou, o resultado está aqui, E além disso, a segunda etapa da pesquisa, dessas 700, seguiram umas 300 e tantas famílias, para validar se o que eu proponho para educar as crianças, de cada temperamento, funciona. E o resultado é incrível e está aqui também. Então, aqui você pode fazer o teste de temperamentos, também conduzir o teste com a sua criança e ter uma ideia, pelo menos uma ideia inicial aí, dos temperamentos primário e secundário, da sua criança, seu, enfim, de todo mundo que você quiser mapear, É bom lembrar que não tem um teste específico para o temperamento de crianças, Mas a gente pode, a partir do que está aqui, ter uma ideia, uma aproximação desse temperamento que está aí se consolidando na criança e você já pode ter ideias de como conduzir. Você vai ter também aqui os principais desafios em relação aos temperamentos dos pais e dos filhos. Então, assim, faz bastante diferença. Não tem ninguém que consiga não se encaixar com isso aqui, porque é justamente sobre como a gente funciona como ser humano, Então, tá aí. Criança Sem Limites, Temperamento Sem Limites, os 2 filhos, além do Petros, gente? Tem gente que fala, você não vai ter mais filho? Eu falo, o livro conta? Então eu vou, porque se Deus quiser, virão novos livros por aí. Um beijo e até!